Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru e essa é a nossa 8ª aula de sistemas operacionais. Nós vamos continuar falando sobre a estrutura do sistema operacional. Na aula passada, a gente falou de funções do núcleo, de modos de acesso de um processador, das rotinas de um sistema operacional e das chamadas de sistema. O projeto de sistemas operacionais às vezes envolve requisitos que são conflitantes. Por exemplo, confiabilidade. Eu tenho que confiar no resultado dos aplicativos que são executados no SO. Portabilidade. Ao mesmo tempo que eu quero que o SO rode muito bem nos processadores Intel, i3, i5, i7 e por aí vai, tem que rodar também muito bem nos processadores da AMD, Ryzen Threadripper, nos processadores embarcados ARM e outros, ok? Ao mesmo tempo, ele tem que ser de fácil manutenção. Okay? Então tem que se fazer um SO que tem que ser confiável, que tem que ser portável, que tem que ser de fácil manutenção. Não adianta escrever um SO muito grande e ficar tendo dificuldades para dar manutenção no seu código. Ao mesmo tempo que ele tem que ser isso tudo, ele tem que ser flexível para permitir a expansão desse SO para novos hardwares que irão surgir, e ele tem que ter sempre um desempenho bom. Okay? Não adianta eu fazer um SO que roda muito bem num tipo de processador e roda de forma ruim em outro tipo de sistema. A primeira coisa que uma equipe de desenvolvimento de sistemas operacionais tem que se preocupar é com qual arquitetura de hardware esse SO vai ser executado. Outra coisa é qual tipo de SO ela deseja construir. Vai ser um sistema monotarefa ou um sistema multitarefa? Se for multitarefa, é um sistema batch de tempo compartilhado ou um sistema de tempo real? Os primeiros sistemas operacionais foram desenvolvidos em linguagem assembly, que é aquela linguagem de baixo nível, com comandos repetitivos, porém extremamente rápida. E com o tempo passou a se utilizar programação com linguagem de alto nível. Aqui então nós temos 3 exemplos de sistemas operacionais, onde o IBM OS 360 tinha 1 milhão de linhas de código, todas elas em assembly, ok? Depois veio o Multics, que foi o primeiro sistema operacional utilizando a linguagem de programação de alto nível, que utilizou uma linguagem chamada PL1. E depois veio o Windows 2000, utilizando uma mistura de C, C++ e Assembly. Até hoje, a maioria dos sistemas operacionais é desenvolvido utilizando C ou C++, porém, nas partes que é necessário mais performance, ainda é utilizado o Assembly. Atualmente também existe uma tendência no uso da programação orientada a objeto no desenvolvimento de sistemas operacionais, porque ela permite uma melhor organização das funções e recursos, okay? Uma redução no tempo de desenvolvimento, facilidade da manutenção e extensão do sistema e facilidade da implementação em computação distribuída, okay? Graças às propriedades inerentes da programação orientada a objeto. Tentando falar um pouquinho de programação orientada a objetos, sem pisar no calo dos professores de programação, basicamente na programação orientada a objetos, você define objetos e comportamentos, ok? E como que esses objetos vão interagir entre si, ok? Dessa forma fica mais fácil escrever um código que vai rodar seja num sistema monoprocessado, seja num sistema multiprocessado, seja num sistema distribuído, seja num sistema local, ok? Com isso, todas essas propriedades aqui são garantidas de forma mais simples. A primeira versão de núcleo de SO que nós vamos conhecer é a chamada arquitetura monolítica. Okay? Na arquitetura monolítica, vários módulos são compilados separadamente e depois são unidos formando um único programa executável. Então, esses são exemplos de arquitetura monolítica, o MS-DOS, as primeiras versões de Unix e Linux. Qual é a grande vantagem, então, da arquitetura monolítica? Ela é simples. Okay? Então a aplicação que roda em modo usuário faz uma chamada de sistema, okay? Que cai aqui no sistema operacional que roda em modo kernel, e essa chamada de sistema acessa os diversos módulos do sistema operacional que se comunicam diretamente e que devolvem a solicitação feita pelas aplicações. O grande problema é se um desses módulos se essa comunicação não ocorrer devidamente, eu tenho um erro aqui, pode ocorrer um erro aqui que vai acontecer em modo kernel. Então a integridade do meu sistema pode ser afetada, porque eu só tenho um único trecho, um único executável que roda em modo kernel. Nessa outra imagem aqui, então, nós temos os diversos módulos da arquitetura monolítica se falando diretamente, ok? Então a gerência de memória, com a gerência de rede, com a gerência de processos, com o sistema de arquivos, todos esses trocam mensagens diretamente, tudo isso rodando em modo kernel. Se ocorrer algum erro,
eu vou propagar esse erro em modo kernel que pode afetar a integridade do sistema. Em compensação, só existe uma chamada de sistema para cada acesso ao núcleo, ok? A próxima arquitetura de núcleo de sistemas operacionais é a chamada arquitetura em camadas, ok? Nela, cada camada vai oferecer um conjunto de funções que pode ser utilizada apenas pelas camadas superiores, ok? E cada camada interna vai possuir mais privilégio que as camadas externas. Então, quanto mais próximo do centro, mais privilégio essas camadas vão possuir. A grande vantagem da arquitetura em camadas é a capacidade de isolar as funções do sistema operacional, cada uma na camada mais adequada, fornecendo uma hierarquia de modo de acesso. Ao mesmo tempo, é a maior desvantagem, porque cada vez que eu tenho que trocar de uma camada para outra, eu tenho que trocar o modo de acesso. Então, se uma aplicação que está rodando em modo usuário quer usar uma instrução que roda em modo kernel, privilegiada do modo kernel, tem que fazer 3 trocas de modo de acesso. Uma troca de modo de acesso para nível superior, outra troca de modo de acesso para nível executivo e outra troca de modo de acesso para nível kernel. Okay? Atualmente, a maioria dos sistemas operacionais utiliza o modelo em camadas, porém adotando somente 2 modos de acesso, modo usuário e modo kernel. A próxima arquitetura de núcleo é chamada de máquina virtual. Okay? Então ela vai criar um nível intermediário entre o hardware e o sistema operacional. Esse nível vai permitir a criação de diversas máquinas virtuais totalmente independentes uma da outra, onde cada uma vai ter uma cópia virtual do hardware da máquina real. Okay? Cada máquina virtual vai poder ter seu próprio sistema operacional e um hardware como se fosse totalmente independente uma da outra. Nas nossas aulas práticas, nós trabalhamos com máquinas virtuais do tipo hospedada, ou seja, é uma aplicação que fornece o serviço de máquina virtual. Aqui não, aqui é um sistema operacional que fornece o serviço de máquina virtual, ok? Então ele também é chamado de Hypervisor Bare Metal. Então, no caso aqui, cada máquina virtual é totalmente isolada uma das outras. Se uma das máquinas virtuais ocorrer um erro, somente ela é encerrada sem afetar as demais. E a grande complexidade é desenvolver um software capaz de gerenciar esses diversos tipos de SO diferentes para compartilhar o mesmo hardware. Aqui então nós temos um exemplo de núcleo de SO como máquina virtual, onde acima da camada de hardware existe a gerência de máquinas virtuais ou Hypervisor Bare Metal, ok? Que vai fornecer um hardware virtual para cada SO que vai ser rodado, e um pode ser diferente do outro, e cada uma dessas máquinas virtuais é totalmente independente uma das outras. Aqui nós temos uma figura comparativa da máquina virtual hospedada com a máquina virtual do tipo Bare Metal, ok? Ou sistema operacional de máquina virtual. Então, no caso da hospedada, eu vou ter o hardware, um sistema operacional hospedeiro, que vai abrigar uma aplicação de hypervisor, ok? Ou de máquina virtual, que consequentemente vai receber os diversos tipos de sistemas operacionais acima da sua camada de software. Já como sistema operacional, eu venho com o hardware, acima dela vem a camada de máquina virtual, de SO como máquina virtual, que vai fornecer o hardware virtual para cada um dos distintos sistemas operacionais que ela for obrigar. A próxima arquitetura de núcleo de SO é chamada de microkernel, ok? E ela tem a tendência em tentar enxugar o máximo possível o núcleo de SO, tentando tornar ele o menor possível, o mais rápido possível para ter o melhor desempenho. Então ela vai ser baseada no modelo cliente-servidor, onde parte faz uma solicitação e parte atende essa solicitação, igual o modelo cliente-servidor propõe, ok? E a principal função do núcleo do SO é realizar a troca de mensagem entre os clientes e os servidores. A arquitetura microkernel vai permitir que diversos servidores sejam criados e esses servidores vão rodar somente em modo usuário, ou seja, não vão ter acesso direto ao núcleo do SO. Só o núcleo do SO vai rodar em modo kernel. Então, dessa forma, se um desses servidores parar, não vai afetar a integridade do sistema. A ideia então da arquitetura microkernel é enxugar ao máximo o núcleo do SO, ok? Fazendo com que as partes não essenciais sejam executadas através de servidores. Ok? Esses servidores então vão prestar serviços diretos às demais aplicações, sendo essas aplicações o próprio SO ou as demais aplicações do sistema. Então, cada vez que uma aplicação precisa de um serviço do núcleo do SO, faz uma chamada para o núcleo do SO, que devolve uma chamada para o servidor responsável. Okay?
Cada vez que eu tenho que sair do núcleo para ir para um servidor ou para uma aplicação, eu tenho que trocar o modo de acesso de modo usuário para modo kernel. Essa figura aqui é bem representativa porque ela mostra que um eventual problema na gerência de memória não vai afetar a gerência de rede ou a gerência de processos, ok? Porque somente as chamadas de sistemas passam pelo núcleo do sistema operacional e um eventual erro aqui na gerência de memória vai permitir que somente a gerência de memória seja prejudicada e um outro processo de gerência de memória seja aberto no lugar. O interessante da arquitetura microkernel é que, como os servidores se comunicam através de mensagem, não importa se esses servidores vão estar no mesmo processador ou em diversos, um sistema fortemente ou fracamente acoplado. E com o núcleo sendo menor, vai ficar mais fácil de investigar a procura de erros e vai ser mais rápido, consequentemente vai ter uma maior confiabilidade também. São vantagens da arquitetura microkernel. Primeiro, a escalabilidade. Se o número de clientes é maior do que a capacidade do servidor, então eu posso criar novos processos servidores para dar conta do número de clientes. Outra, permitir a computação distribuída mais simples. Como foi dito antes, não importa se eu vou criar mais processos e esses processos vão rodar no mesmo processador ou em sistemas diferentes, ou em processadores diferentes do mesmo sistema, ok? Então fica fácil alocar diversos processos servidores em distintos processadores. Da mesma forma, se eu tiver um núcleo menor, eu vou ter uma manutenção mais fácil e uma portabilidade mais fácil. Como desvantagens dessa arquitetura, nós temos a difícil implementação, porque a maioria desses servidores possui instruções privilegiadas, ou seja, que necessitam de serem executadas em modo kernel, ok? Porque tem necessidade de acesso direto ao hardware, e o baixo desempenho, porque as aplicações e os servidores rodam em modo usuário, e o núcleo DSO roda em modo kernel. Então eu tenho que fazer diversas trocas de modo de acesso para que a solicitação seja executada. Apesar da ideia do microkernel ser muito boa, na prática o que é feito é uma combinação do modelo de camadas com o modelo microkernel. Okay? Tenta-se enxugar ao máximo o núcleo DSO e trabalha com duas camadas, camada modo usuário e camada modo kernel. Então são exemplos de projetos baseados na arquitetura microkernel, o SO Exokernel e a Moeba. Aqui nós temos uma figura comparando o desempenho de uma arquitetura monolítica versus microkernel. Então aqui uma aplicação faz uma chamada de sistema, essa aplicação roda em modo usuário, ok? E essa chamada de sistema já chega no SO direto em modo kernel, que tem acesso a todos os diversos módulos do SO, ok? Então sistema de arquivos, agendador, gerência de memória virtual, gerência de dispositivos, etc, etc. Já aqui no caso da arquitetura microkernel, eu tenho uma aplicação que roda ao lado dos diversos servidores da arquitetura microkernel e toda vez que faz uma chamada de sistema, então tem que fazer a troca de acesso para o núcleo DSO, que devolve a solicitação para o servidor, okay, que devolve para o núcleo DSO, que devolve para a aplicação que originalmente solicitou o serviço. Por fim, para encerrar a aula de hoje, fica aqui uma sugestão de pesquisa para que vocês façam e pesquisem como é implementado o núcleo dos sistemas operacionais hoje em dia, ok? Dos principais, Linux, seja Ubuntu versão 20, Windows 10, macOS Big Sur e qualquer outro SO que vocês desejarem. Por fim é isso. Dúvidas, por favor, entrem em contato.